devocional aqui no canal. Você já se perguntou qual é o preço de seguir a Jesus? Qual é o preço de ser cristão? Qual é o preço que você vai ter que pagar de ser santo aqui neste mundo? Porque as recompensas, se calhar, nós já sabemos, né? Mas muitas das vezes nós, como cristãos, ainda não estamos preparados para pagar aquilo que são os preços, né? Como cristão, estamos preparados para pagar. Algumas vezes nós reclamamos, se calhar, por aquilo que nós não fazemos como cristão, porque nós devemos manter a santidade. Então, no mundo em que nós estamos, tem bastante coisa que nós não podemos fazer. E hoje eu gostaria de falar exatamente sobre isso, né? Sobre o preço de seguir a Jesus Cristo, né? O preço de ser cristão, o preço de você manter a santidade, o preço de você andar com Deus, né? Existem coisas, né, que nós devemos renunciar. Então, essa renúncia, em algum momento, tende a ser algo que você vai deixar, é o preço, né? Porque você vai renunciar, se calhar, amizade, vai renunciar bastante coisa. E eu estou aqui com a minha Bíblia, meio acabada, mas é a palavra do Senhor, essa mesmo que eu tenho. E eu gostaria de ler um texto, né, que se encontra no livro de Lucas, Lucas 14, no versículo 28, diz assim: Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcule o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, pedirá um acordo de paz. Então, Jesus Cristo, quando ele estava a falar sobre nesse texto, né, que nós acabamos de ler, ele acabava de falar para as pessoas, ou a multidão, né? E ele propôs essa parábola aqui, ou essa reflexão, para que as pessoas eles tenham aquela noção, né, de antes de nós começarmos qualquer coisa, nós devemos calcular o preço daquilo, né? E o preço vai nos facilitar para que nós estejamos cientes se você quer avançar ou não avançar com uma determinada coisa. Então, antes de qualquer coisa, você deve calcular o preço. Você quer construir uma casa? Qual é o custo? Como você vai fazer? Como você vai fazer? As suas economias, será que são suficientes e tudo mais? Então, isso é algo bastante reflexivo, porque no meio do cristianismo, né, no meio do cristão, você também deveria pensar, né, que quando você segue a Jesus Cristo, você tem alguns benefícios, algumas bênçãos que você alcança, mas ao mesmo tempo também você tem algumas renúncias, tem um preço que você vai ter que pagar para você ser cristão. Um exemplo, as pessoas podem até ter muitas amizades, pessoas incríveis que se calhar você conhece e tudo mais, mas muitas das vezes, essas mesmas pessoas incríveis, muitas das vezes a nossa amizade com o mundo, ela pode nos afastar de Deus. Então, o recomendado, muitas das vezes, é nos afastarmos, né, das amizades, né, que nos afastam de Deus, e em algum momento pode nos afastar de Deus. Então, muitas das vezes, nós somos convidados, às vezes, a renunciar a certas coisas, né, renunciar às amizades. Muitas das vezes, nós somos obrigados a renunciar a muitas coisas por causa da santidade ou por causa daquilo que é o reino de Deus. Então, seguir a Jesus não é algo fácil. Seguir a Jesus, principalmente no mundo em que nós estamos nos dias atuais, não tem sido algo fácil. Nós sabemos que o mundo nos dias atuais, a libertinagem, tantas coisas que nós devemos pensar de verdade qual é o preço. E não é fácil você manter a santidade no mundo em que nós estamos. Não é fácil você ser justo, né, no mundo em que nós estamos. Não é fácil você andar segundo a vontade de Deus no mundo em que nós estamos. Mas nós devemos saber que a recompensa é maior. E nós não devemos reclamar, né? Porque esse é o preço que nós temos, né, de seguir a Deus. O preço de renunciar a ter de amizade, o preço de viver em santidade. Enquanto as pessoas lá fora, eles vivem na libertinagem, eles se envolvem sexualmente de qualquer maneira. Nós, como filhos de Deus, devemos manter a santidade. Esse é o preço que nós temos. Se calhar nós, muitas das vezes, né, nós sentimos aquela que são as necessidades que muitos sentem, mas nós temos que ser fortes, porque nós somos crentes, somos cristãos, temos que manter a santidade. Então,
o preço de seguir a Deus você deve refletir sobre essas coisas. E quando nós refletimos sobre essas coisas, evitamos certas vezes nós cairmos no pecado ou murmurarmos certas coisas, né? Porque se calhar eu não faço aquilo, se calhar você não faz aquilo, não faz aquilo, mas você tem que saber que seguir a Jesus significa você carregar a sua cruz. E carregar a sua cruz é exatamente isso. É exatamente isso, carregar a sua cruz e negar de si mesmo. Você vai negar aí teus desejos por Deus, vai negar sua vontade por Deus, vai renunciar a muitas coisas por Deus. E nós devemos refletir qual é o preço de seguir a Deus. E quando você entende que seguir a Deus é ser santo, quando você entende que seguir a Deus é renunciar ao mundo, quando você entende que seguir a Deus é renunciar a certas amizades que não vão edificar a sua vida, quando você entende que seguir a Deus é todas essas coisas, em algum momento você não vai reclamar sobre a vida, não. Eu quero que você pense e reflita sobre isso, né? Porque muitas das vezes nós, como principalmente os jovens, né? Eles não têm refletido sobre esse assunto, em que existe um preço de nós seguirmos a Deus. Você está numa empresa e mesmo nessa empresa todos são corruptos. Você é a única pessoa que tem que manter a santidade. Você está numa escola, uma faculdade em que todo mundo cabula. Você, porque é cristão, porque você não deve cabular. Você está num lugar em que todo mundo vive uma imoralidade sexual, mas você que está aí, você tem que manter a santidade. Então, dentro dessas coisas, nós devemos saber que esse é o preço. Mas, além de você saber que é o preço, nós devemos saber também que existe uma recompensa para aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Uma recompensa para aqueles que andam segundo a vontade de Deus. Então, eu queria deixar essa pequena reflexão, né, para os irmãos terem uma pequena noção de que, de verdade, existe um preço, né, de ser cristão, de seguir a Deus. Existe um preço. E, com certeza, as recompensas são maiores do que aquilo que nós iremos pagar com preço, né? Bom, só para refletir, para ter uma noção daquilo que pode vir a ser, né? E se você gostou do vídeo, se inscreva, compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas, né? Amém.